tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Karina Mello e a gente tá aqui em mais um episódio do Cotidiano Paliativo, o seu podcast de autocuidado. E hoje, né, esse podcast é voltado para o autocuidado possível. Ouvir podcast não é terapia, mas é terapêutico. Porém, entretanto, contudo, hoje a gente tem uma convidada muito especial nessa primeira temporada, né? Que são as histórias que inspiram. Eu tô aqui com a Solene, @psisolene. Ela é psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tem uma colinha aqui para eu não errar, né? Ela vai explicar pra gente o que é isso, né? E incentivar a gente, porque segunda a sexta, né? O podcast aqui é gravado de sexta-feira à noite, né? Final do expediente. E o que eu sempre falo, né? A gente faz terapia para lidar com quem não faz. Então hoje a gente tá aqui com a Su, né? Pra gente aqui, Su, que agora somos íntimos, vocês também. Su, bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, muito obrigada, eu fico lisonjeada. Maravilhosa. Obrigada. Su, se apresente, conta pra gente quem é a Su na fila do pão, no episódio da novela, né? Porque psicólogo eu falo que tem uma nuvenzinha guardada no Éden, né? Nos paraísos da vida. Eu não falo que é céu ou inferno, porque eu acredito que, gente, tem que ter uma diversão, né? Não Sim. dá pra tocar Enya, gente. Eu não acredito que no paraíso toca Enya, não. No paraíso toca rock and roll, entendeu? Cara, eu espero que uma sim. coisa boa, né? Conta pra gente aqui, né? Eu já te conheço, mas conta pra todo mundo aqui quem é a Su. Cara, é uma pergunta muito difícil, sabe, de se responder, mas eu acho que a Su... eu sou uma pessoa, eu sou engraçadinha, entendeu? Eu sou uma psicóloga engraçadinha, eu sou uma pessoa, a amiga que vai escutar, que vai falar, sou uma pessoa que fala muito. Eu sou muitas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa em, vamos dizer assim, constante desconstrução, constante evolução, como eu acho que todo mundo deveria ser, na verdade, né? Mas acho que essa sou eu. Eu sou mais do que psicóloga, né? Então eu sou tudo isso e psicóloga, entendeu? Acho que é isso. É a pessoa mais necessária, gente, nos dias de hoje. Olha, psicólogo né? Eu acho que hoje é mais fácil a gente falar da psicologia e de terapia, do processo terapêutico, porque há muito tempo atrás, né? Eu sou uma pessoa de 84, então eu vivi aí 3 décadas diferentes, né? Então é muita diferença, né? Parece que foi ontem, né? Mas eu sou de uma época que quando as pessoas falavam assim, eu tô fazendo terapia, eu vou no psicólogo, é chamado de louco, né? Sim. Olha, todo mundo fala que isso mudou bastante, né? Isso mudou? É isso que eu ia te perguntar. Isso mudou, né? Assim, mais ou menos. Eu vou dizer que mais ou menos. Ainda é muito estigmatizado terapia, sabe? Você dizer que tá fazendo terapia necessariamente significa que você tem um problema. E não é isso. Mas, hoje em dia, é muito assim ainda, sabe? Eu tenho muito paciente que fala em sessão, não, eu tô aqui na terapia porque eu sou maluco, não porque eu sou louco, meio doidinha, sabe? E não é isso. Terapia não serve só pra isso. Eu acho que hoje em dia se fala muito sobre transtornos, sobre saúde mental, se fala muito, mas ainda é muito estigmatizado, muito. As pessoas têm muito, o peso do diagnóstico é muito complicado para algumas pessoas, sim, sabe? Então é difícil aceitar que vai fazer terapia. Ainda é estranho para as pessoas. Pô, mas eu vou sentar ali na frente de uma pessoa que eu nunca vi na vida e vou abrir minha vida para ela e vou falar um monte de coisa para ela. Ainda é muito estranho para muita gente, sabe? Acho que a nossa geração e a geração depois da gente é um pouco mais normal, sabe? Ai, que alívio. Mas a geração antes da nossa, que honestamente é a que mais deveria fazer terapia, ainda é assim, sabe? Os nossos pais, Sim. sabe? Então é inadmissível. Eu não preciso de terapia, sabe?
Eu não preciso de terapia, eu vou lá, vou falar com alguém, eu vou lá, eu falo com você, sabe? Então, essa geração antes da gente, que deveria muito fazer terapia, ainda é muito complicado. A nossa geração e a que tá vindo aí, a que tá vindo, eu acho que é até pop fazer terapia. Ah, eu faço terapia, né? Sim. Uma coisa que eu vi esses dias e que eu achei, assim, curioso, mas o mínimo, assim, falei, gente, não consigo, né? Eu fazendo terapia com chat GPT. Putz, eu já Eu vi vi isso, isso. aí eu falei, gente... Eu já vi isso, eu fiquei Eu falei, ofendida. que é isso? Eu falei, que é isso? Porque, Sim. né, tudo bem, a IA, né, o conteúdo, Uhum. mas para mim nada substitui, e principalmente na questão da saúde mental mesmo, Uhum, da uhum. organização mental, porque às Sim, vezes você não precisa necessariamente estar no fundo do poço para ir procurar uma terapia, com gente. certeza. Porque é muito. A gente vai pela dor e não pelo amor, Uhum, mas não é necessário. Se você se permite, num processo de autoconhecimento, de ali ter uma troca com um profissional, que eu acho que é importante dizer, eu tenho ali o pezinho nas terapias holísticas, né, terapias complementares, integrativas, mas eu acho que nada substitui a terapia com um psicólogo, com uhum, alguém que de fato é, pode te ajudar a transpor algumas barreiras. E são barreiras mentais que te levam, às vezes, a evoluir se você não trata uhum, para um burnout, uhum. né? Para Sim, questões. sim. E acho que até por uma questão também, Ossu, autodiagnósticos, porque hoje você tem a informação muito muito fácil, né? A Sim. gente recebeu aqui a Fabi, né? A nossa amiga, a gente tem amigas em Maravilhosa. comuns. Aqui é um podcast entre amigos, né? Pessoal, reúnam seus amigos e façam um podcast. É verdade. Tire as ideias do papel, faça, né? Traga os amigos, né? Aprecia o trabalho dos amigos. Uhum. Mas assim, é a questão de seguidores, de tudo isso, de todo mundo hoje faz conteúdo. E as pessoas colocando, né, expondo ali questões. Ah, eu tenho TDAH, é, eu tenho um burnout, eu tenho bipolaridade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E dando dicas, falando de medicações e, sabe, Uhum. coisas assim, Uhum. né? Sim. Dando dicas, aquela autoajuda que, na minha visão, é algo muito perigoso quando você fala sobre dar um conselho para alguém que está numa situação de que pode Uhum. dar um caos na cabeça. O que você Sim. acha disso, Su? Cara, eu acho que nada substitui a humanidade de uma terapia, Nossa, perfeito. sabe? A humanidade de você estar com uma outra pessoa humana, igual você, ali que tá na sua frente, te ouvindo e te orientando. Eu costumo falar que nós psicólogos, nós somos lanternas. A gente não vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu falo, honestamente. Aí eu, Eu bom, falo, eu eu falo. gosto, eu gosto. Sim, tem paciente que eu chego e falo, então, você tem que fazer isso aqui. Prefiro, Isso aqui, porque isso aqui, eu, isso eu me aqui. saboto, eu me convenço de não fazer. Exercício eu comecei esse ano porque o médico virou e falou assim: você vai, né? Eu tenho um psicólogo, Márcio, meu psicólogo, eu falo que ele é o Márcio sensitivo, né? Ele vai por uma veia mais ali psicanalítica, né? Uhum, uhum. Lacaniana, então ele é aquela pessoa que Nossa, diz: "Ô, perfeito. louca, né? Eu já falei pra você." Então, né? Então Aham. eu preciso dessa orientação. É claro, eu passei por Sim. vários profissionais. Já estive com vários profissionais e eu nunca tive um problema assim, não dei match com aquela terapia, com aquela, como que fala? Vertente, Sim, né? abordagem. Abordagem Isso. com alguma abordagem. Aham. É claro, você tem umas, outras. Eu tô no momento da psicanálise, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que as pessoas elas precisam conhecer mais as abordagens. Porque às vezes Sim. ela passou pela psicanálise, mas não foi aquilo que foi agressivo, talvez, naquele momento para ela. E Aham. aí ela encarou aquele momento, tipo, poxa, mas foi muito direto, não era isso, não vou Uhum. fazer terapia, não me dou bem com terapia. Sim. Você tem uma especialização, você escolheu uma abordagem, Uhum, né? uhum. Por quê? Por quê? Então, eu escolhi a TCC, né, que é a cognitivo comportamental, porque a TCC é uma abordagem pragmática.
ela é prática. A TCC, ela vai falar de aqui e agora. O que tá acontecendo na sua vida agora? É claro que o que acontece na nossa vida agora, muitas vezes pode ser uma herança, entre aspas, do que aconteceu lá atrás, né? Mas, dependendo do problema que tu tem, não adianta você falar do que aconteceu lá atrás. Você tem que falar de agora, aqui, agora. O que que eu faço agora, sabe? Preciso respirar agora. E a TCC, ela é essa abordagem para isso. Eu escolhi a TCC, mas eu acho que esse lance de abordagem, você tem que ter um norte. Como psicólogo, sim. Mas nada me impede, por exemplo, de usar um exercício da psicanálise com o meu paciente. Ou falar com o meu paciente que está buscando um autoconhecimento sobre humanismo, que também é uma abordagem, sabe? Porque você passou por todas elas, né? Exatamente, na faculdade você aprende todas elas, você trabalha com todas elas, né? E eu não vejo problema nenhum em você fazer isso. Mas é importante você ter esse norte. E eu escolhi a TCC por causa disso, porque eu acho que de todas as abordagens, com todo o respeito do mundo, eu digo isso, eu acho que a TCC, ela é mais pragmática, ela é mais pontual, ela é muito mais resolutiva que as outras, entendeu? E é mais clara, sabe? Acho que a principal coisa que eu mais admiro da TCC é a psicoeducação. É aquela coisa mítica que você vê na série de TV, no filme, do psicólogo sentado sem falar nada e você deitado lá falando, falando, falando. Isso não acontece na TCC, sabe? Ai, não consigo assim, gente. Assim também. Então, Eu fico assim, gente, falando, falando, falando. Tudo bem que eu falo pelos cotovelos, mas e o tem uma psicólogo hora que eu fica falo com a assim, cara de cara, será que eu alface. tô. Você precisa de uma validação, né? Tipo, um sorriso, Uma orientação. assim, tipo, olha. É. Olha aqui, querida, né? Não é bem assim, ou por que que Aham. você... Porque sozinho é Uhum. difícil de você... Não é cura a palavra, mas de você conseguir se compreender. Exato. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu entendo você e te explico, sabe? É muito isso. A TCC é muito isso. Porque às vezes a gente faz coisas, a gente pensa coisas que a gente mesmo não compreende. Por que que eu tô fazendo desse jeito? Por que que eu tô me sabotando? Sabe? Por que que tem um monte de pensamento na minha cabeça? É como se tivesse várias abas. Se fosse um computador, várias abas assim abertas. Por que que eu não consigo controlar? A TCC, ela vai muito nesse ponto de te explicar, ó, você tá fazendo isso aqui por causa disso aqui, por causa disso aqui, né? Então ela é muito educativa. O foco da TCC é esse. Você não vai ficar em terapia para sempre, né? Eu vou te ensinar ferramentas para você lidar com as coisas que acontecem no seu dia a dia, no seu cotidiano, entendeu? Porque se você não tem ferramentas para lidar com o que está acontecendo, você não vai conseguir articular, né? Na psicanálise, você fala muito, né? A psicanálise é a cura pela fala, como dizia Freud. E falar, desabafar, é muito bom, é excelente. Porque quando você fala as coisas, quando você verbaliza as coisas, você se escuta e aí você, putz, não, isso daqui que eu falei, e aí você entende algumas coisas. Então, de todas as abordagens, eu acho que a psicanálise ela é efetiva para muitas coisas. Mas eu acho que depende da pessoa que você é, sabe? Depende do problema que você tem, entendeu? A TCC, ela vai direto ao ponto, né? Claro, às vezes a gente precisa voltar lá atrás justamente para te explicar por que que você tá fazendo o que você tá fazendo agora, né? Mas é muito mais pragmático, é muito mais breve. A ideia não é você ficar lá para sempre. A ideia é você vir, a gente vai conversar, a gente vai desenvolver uma ferramenta, tentativa e erro. Vamos fazer isso? Beleza, vamos fazer. Tentou, pô, não deu certo. Então a gente vai fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, até dar certo. Até você entender, até você articular direito de um jeito que seja satisfatório para você. E isso é muito importante. É pra você. Não interessa o que as outras pessoas vão pensar. Não interessa o que as outras pessoas vão É o achar. seu É momento, o né? seu momento, entendeu? Ah, mas se eu fizer tal atividade, se eu fizer isso de tal jeito, as pessoas vão pensar que eu sou maluca. Vão. E é isso aí. É que a gente vive numa era também, né, Su, de que a gente se expõe mais, né? Sim, isso é muito A gente perigoso. quer ser validado, né? As redes sociais estão aí, todo mundo quer ter papel ali de fala. E assim, é maravilhoso porque você pode se expressar, mas ao mesmo tempo você se expressa esperando a reação do outro, né? Uma validação,
um joinha, né? Eu acho que tem que saber usar. Todo mundo quer biscoito. Todo mundo Exato. quer biscoito. Isso daí é um fato, sabe? E eu acho que se a gente souber usar a rede social de um jeito prático, vamos dizer assim, ela é muito efetiva. Então, por exemplo, tu vai na academia, aí você posta lá uma foto da academia e escreve lá, tá pago. Nossa, gente. Clássico. Ainda não fiz isso. O que você tá querendo com isso? O que você procura? Algumas pessoas vão fazer isso O porque foguinho, né? o foguinho Na no reação, o coração foguinho. é aquela pessoa que viu e tudo mais. Mas, se você pegar essa foto, você postar ali na sua rede social, completamente sem intenção, entre muitas aspas, e receber esse incentivo, pô, legal pra caramba, sabe? Então, eu acho que se a gente souber usar esse biscoito, essa exposição massiva que a gente faz, tudo bem, né? Agora, causa uma certa ansiedade. Tu posta lá a foto, ninguém viu, ninguém curtiu, você não recebeu o foguinho, pô, então não tá dando certo. Sabe? Cara, você trazendo isso da TCC, eu acho interessante porque acho que a saúde mental e a questão de. Aqui é um podcast pra gente falar do cotidiano paliativo, o que eu faço enquanto eu vivo a rotina que eu não consigo declinar. Eu tenho que trabalhar, tenho que pegar transporte público, pegar trânsito, né? Você tem que lidar, não é o mundo de Alice, não é tudo mil maravilhas, né? Sim. Mas o enquanto isso, né? Quando a gente fala de estar no presente, isso ajuda muito. Você resolver o que está acontecendo hoje com você. Porque a tendência que eu vejo, né? Eu tenho um diagnóstico de ansiedade, faço a terapia com um psicólogo, passo com um psiquiatra, né? E busco muito me informar, me observar, me conhecer, né? Sempre aí com a ajuda dos profissionais, né? Para poder realmente não esperar que isso vá passar sozinho. Mas com toda a evolução da terapia, eu fui me conhecendo, eu fui sabendo o que me dava os gatilhos, eu fui percebendo. E é aquilo, a ansiedade, né? E aí o meu psicólogo sempre falando, mas é porque você tá sempre pensando no amanhã. Você tá com a cabeça no futuro. Né? E aí eu tive também já questões depressivas. Então, assim, eu estava lá no passado. Né? Tentando entender ou me culpando por coisas do passado e tudo mais. Então, eu acho que a gente se cobra, a gente se autodiagnóstico, né? Tem ali a questão do diagnóstico, sem a gente procurar. E eu tinha muito medo de precisar contar, vergonha até. Então, durante muitas sessões, eu não abri. É como se fosse um teste, sabe? Com um psicólogo. Vamos ver se ele vai conseguir tirar de mim. Sabe essas coisas? Sim. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque aqui eu tô falando do meu lado, né? Hoje, assim, eu entendo o processo. Eu estou aberta para o processo, para poder passar pelo processo, né? Junto a um psicólogo. E aproveitar ao máximo, e tem me feito horrores, assim, de bem, né? Como que você lida com isso, né? Porque isso acontece, né? Acontece o tempo todo. Eu acho que a faculdade, cara, a faculdade não te prepara pra nada, assim, sabe? Na minha faculdade, nos últimos 2 anos da faculdade, eram só atendimentos. E eu tive sorte de ter professores incríveis, professores maravilhosos. Inclusive, beijo pra todos vocês. Obrigada. Se quiser falar um nome, se quiser falar faculdade, Cara, fica à tem vontade. muitos nomes, entendeu? Mas assim, eu vou destacar o Jorge. Não sei se ele vai ouvir, mas foi meu professor de TCC. Eu escolhi Manda TCC pra ele por causa depois. dele. Porque, Vou mandar, porque vou mandar. é muito bacana isso, É, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que influenciam a gente de alguma forma, sim, né? Quando a gente tá completamente. sei lá, se especializando e tudo Exatamente. mais. E assim, eu tive professores incríveis, sabe? Incríveis. Então, nos últimos 2 anos de faculdade, eu tive atendimento, só atendimento. E foram atendimentos que, na minha opinião, para uma pessoa que nunca atendeu, extremamente pesados, assim. Extremamente pesados. E isso me ajudou muito, sabe? A poder lidar como que é você atender. Eu tinha uma supervisão, eu podia errar. Eu podia falar alguma coisa errada, chegar no meu professor e falar, putz,
errei aqui e tal, isso tudo mais. Só que quando você sai da faculdade, você não tem mais o professor, né? E aí eu acho que você tem que desenvolver as coisas. Porque tem paciente que ele não vai falar. Tem paciente que vai chegar ali na sessão e, cara, ele vai falar de tudo. Ele vai falar da vizinha, ele vai falar da namorada, ele vai falar da mãe, ele vai falar do cachorro, do papagaio. Eu fui essa pessoa, Menos assim, dele. muito tempo. Menos dele. E eu acho que você. A maior virtude que um psicólogo tem que ter é paciência, sabe? Você tem que ter muita paciência. Porque se o paciente chega na sua frente e ele quer falar do papagaio, vamos falar do papagaio, sabe? Então, vamos falar do papagaio, porque às vezes você falando do papagaio, você nem sabe, mas você tá falando de você. Você consegue pegar esse Sim, insight, né? dá pra pegar, entendeu? Porque você pergunta, e é pergunta sutis. Ah, mas meu papagaio, não sei o que, não sei o que lá. Ih, mas como que é seu papagaio? Fala pra mim, você gosta dele, por que que você gosta do papagaio? Sabe? Então você tem que puxar. E é muito difícil, sabe? Depois que você pega uma certa intimidade com esse paciente, aí fica mais fácil, sabe? Eu tenho pacientes que na sessão ele chega e aí fica lá 10 minutos falando da papagaio, da tia, do sobrinho, não sei o que lá. Aí eu viro pra esse paciente e falo, vou pegar minha pá. Olha, então vamos lá, sabe? Então, mas aí, quando você pega uma intimidade É a com o paciente, relação, é a né? relação terapêutica que você constrói, entende? Eu sempre tento fazer aquele momento da terapia ser o mais leve possível. Então eu dou risada, eu faço piada, eu falo de série, eu falo de música, eu falo de qualquer coisa que você quiser falar, sabe? Mas você tem que puxar o paciente. E cada psicólogo tem um jeito muito particular de fazer isso, eu acho. Na faculdade, a gente tem um monte de diretrizes. Ah, você tem que fazer isso, isso, isso para puxar seu paciente. Mas, cara, eu acho que é extremamente particular como você faz isso. Extremamente. Cada psicólogo é de um jeito. Tem psicólogo, eu já fiz isso. Tem psicólogo que fica quieto, sabe? Eu já tive paciente que eu fiquei uma sessão de 50 minutos, eu fiquei 40 minutos quieta, olhando pra cara dele, até ele falar, sabe? Aquele silêncio desconfortável Uhum. que faz parte da terapia, o silêncio faz parte da terapia, né? E você fica ali 40 minutos, o paciente fica, entendeu? Ele vai mexer no celular, não pode mexer no celular. Ah, então tá bom. Ele fica lá, parado, quieto, porque ele não quer falar. Então, se você não quer falar, não vamos falar. Então tá bom, sabe? Já tive essas coisas, já tive paciente que chegou na sessão e, sei lá, ficou 30 minutos falando comigo sobre qualquer banda que seja. Não, porque eu toco violão e eu faço isso. Tá bom? Qual é a sua música favorita? Por que que você gosta dessa música? Entende? Então você tem que puxar. É muito difícil, mas assim, na minha opinião, é muito É o divertido. recurso, né? Sim. É o recurso. E É. como que você pensou, Su? Vou fazer psicologia. Cara, eu acho que as pessoas falam que eu devia fazer psicologia desde os meus 15 anos, assim. Todo mundo sempre falou pra mim. Porque eu sempre fui muito curiosa, muito, muito, muito curiosa. Então, eu sempre fiz muita pergunta para as pessoas, né? E eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, falando pra mim, ah, vai fazer psicologia. Mas aí eu era rebelde e não seguia os demais, entendeu? E falei, não vou fazer psicologia, eu vou fazer letras, porque eu adoro inglês e eu vou fazer letras. Fui fazer letras. Fiquei, acho que 2 semestres, falei, não tenho inglês pra isso. E aí eu parei e falei, cara, eu vou fazer o quê? Todo mundo falando, vai fazer psicologia, vai fazer psicologia. E até que eu me rendi, falei, tá bom, vamos lá fazer psicologia. Só que eu sempre li sobre psicologia. Acho que eu li meu primeiro livro do Freud quando eu tinha 18 anos. Meu Deus. É, eu acho que eu fui ler Histeria do Freud quando eu tinha 18 anos. Porque eu fui vi na Literatura biblioteca. facinha. Mas, cara, é um romance. É um É um romance. romance. Eu Você lê Freud, é li. um romance. É maravilhoso de ler. Eu tô na fase fascinada por Freud, É assim, sabe? Eu interessantíssimo. tenho meus altos e baixos com Eu Freud. tenho todas as reservas Porque do mundo. assim, eu tenho aquela coisa, nossa, que interessante. Uhum. Aí eu lembro que é Freud. Gente, desculpa, não é hate no Freud, Todo tá? Eu respeito. sou uma pessoa, assim, eu gosto de psicanálise, né? Estudo psicanálise, tô fazendo um curso, né? Mas é muito mais pela curiosidade do tema em si, mas a gente sabe, ele é o pai
da É o psicanálise, signo de mas ouro. quando você se aprofunda, é uma questão que, tipo assim, nossa, é Freud. Aí daí você pega, nossa, é Freud. Aí você fica nessa. É Freud, não é à toa que tem, né? O é Freud, nem sei Aham. se usam ainda. Eu acho Porque que é não meio sei, não foda sei. mesmo, é meio foda É, mesmo. é, é. Então, eu tenho todas as reservas do mundo com Freud, sabe? Mas a gente tem que considerar uma coisa importante, né? Freud foi importante para a época de Freud, Foi. né? Eu acho que Freud precisa, e eu acho que está sendo, inclusive, muito adaptado para os tempos de hoje. Tem teorias que ele fez naquela época que, pô, Não cabem não faz mais, né? sentido mais. Né? Lacan tentou fazer isso. Lacan pegou Freud e falou: vamos atualizar o negócio aqui. Uhum. Aí o que que ele fez? Deixou tudo muito mais difícil, pelo amor de Deus. Todo respeito do mundo aos Gente, lacanianos. por favor, não é hate, Não é tá? hate, Lacan é difícil, é É muito difícil. difícil. Então, por isso que eu digo todo respeito do mundo para as pessoas que estudam Lacan, porque é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu acho, pelo menos, né? Mas Freud precisa ser atualizado, né? E eu acho que as pessoas precisam pensar muito nisso. Não é Uhum. hate, respeito demais Freud. A gente não estaria na psicologia onde a gente está sem ele. Isso é um fato, Mas né? também precisa também desses novos pensadores, dessas novas teorias, Perfeito, né? Novos sim. teóricos que você pegue E não tem. todo o que apareceu e você tem espaço para poder criar uma nova terapia, um Uhum. novo método, uma nova abordagem, né? Exatamente. Tem um psicólogo, o Christian Duncan, não sei se estou falando o nome dele certo, mas Ah, sim, acho que sim. é. E ele traz a psicanálise desse jeito um pouco mais atualizada e tudo mais. Então isso é muito legal, sabe? Mas enfim, eu comecei lendo Freud lá atrás, então eu sempre estudei psicologia. Sempre fui muito curiosa para isso e sempre estudei isso, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu tava crente que eu ia ser freudiana. Não, vou ser psicanalista, vai ser mó legal, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, bom, eu acho que seria legal se a gente fizesse um casamento, psicanálise e comportamental, pegasse as duas, juntasse numa coisa só. E eu falava com uma amiga minha pra gente fazer isso. Vamos escrever um livro, vamos fazer isso. Aí a gente conheceu a TCC, que é isso mesmo. Você se encontrou, né? Aí eu me encontrei, sabe? Mas escreva um livro, não deixa. Michele, Volta aqui beijo. no Vamos podcast, escrever um livro. monta um podcast. Tem que fazer, porque eu acho que é isso também, né? A É. vivência que você tem, eu imagino que, assim, é claro, né? Tem a questão do sigilo, você tem ali, a psicologia, a terapia é um lugar seguro, né? É o que a gente diz em terapia não sai por aí, gente. Não é. Uhum. É um espaço muito seguro para quem tem qualquer dúvida Sim. sobre isso, né? Uhum. Mas eu acredito que é uma bagagem gigantesca para tanta coisa, né? Como que você lida com isso, Su? Porque você é psicóloga, mas você também tem vida além do divã, se assim a gente pode falar, né? Sim. Como que você desliga disso, né? Cara, eu acho que a gente aprende a compartimentalizar, sabe? Aqueles atendimentos que eu tive lá na faculdade, eles foram importantes por causa disso. Aqueles atendimentos ficavam na minha cabeça, sabe? Eu saía da faculdade e eu ficava a semana inteira pensando até o próximo atendimento como que eu ia fazer, o que que eu ia fazer. E aí você aprende a compartimentalizar. Você entende uma coisa muito importante. Quando você está em terapia, você é psicóloga e tem uma pessoa ali na frente, nada daquilo é sobre você. Aquilo não é seu. Aquilo é do outro, sabe? E se é do outro, não me pertence. Então eu não posso deixar que aquilo me afete. Eu tô ali para escutar, eu tô ali para educar, orientar, dar uma luz, dar um acolhimento, sabe? Falar tá certo, tá errado e tudo mais. Mas a partir do momento que eu desligo a minha câmera, a partir do momento que eu saio dali, aquilo não é meu, né? E a duras penas você aprende a fazer isso, entendeu? Eu não sei o que acontece comigo, porque quando eu não estou num set terapêutico, eu pouco me lembro do que os meus pacientes falam. Alguns eu lembro, porque é muito marcante. Mas eu pouco me lembro. Agora, quando eu chego lá no set terapêutico, eu abro a câmera, a pessoa fala pra mim: Oi, Su, tudo bem? Eu lembro de tudo. Entende? Eu não sei por quê. Não sei como que isso acontece. Claro, a gente faz anotação e tudo mais. Mas, cara, eu lembro de tudo. Eu lembro do nome do sobrinho, eu lembro do nome do namorado, da mãe, do cachorro, eu lembro de tudo. Mas eu só lembro quando eu vejo a pessoa.
Porque você aprende a compartimentalizar. Uhum. Você aprende a colocar caixinhas, sabe? Então, não afeta. E para sua saúde mental também, Sim, né? sim. Todo psicólogo tem um psicólogo. É esquema de É isso que eu ia pirâmide. Beijo, perguntar. Samuel. Beijo. É isso que eu ia perguntar, né? Como que é esse processo também, né? Você nunca termina essa... Eu não sei, é como se fosse uma mentoria, é Tem. terapia, sei lá, né? Uhum. Supervisão, né? Que falam, Sim, né? sim, sim. Você tem a supervisão e tem a terapia. São duas coisas Isso, diferentes. são separados, Sim, né? são separados. Eu não faço supervisão. Fazia. No começo eu até fazia alguma coisa de Uhum, supervisão. E a supervisão é isso. Você chega para outro psicólogo e fala, cara, tenho aqui esse caso que é assim, assim, assim. Não sei para onde correr. O que que eu estudo, o que que eu faço. E aí esse psicólogo ele vai te dar uma assistência. uhum, Terapia não. Terapia, eu faço terapia do mesmo jeito que todo mundo faz, né? Exceto perfeito. que meu psicólogo é TCC também. Então eu acho que quando eu vou falar com ele, eu falo muito em termos de TCC, sabe? Então, Samuel, tô aqui com desamor, tô aqui com esse negócio. Então é mais fácil. Mas eu faço terapia como todo mundo faz, entendeu? Quando alguma coisa de algum paciente me pega muito, o meu questionamento é: por que que tá me pegando? O que que isso relaciona pra mim? Relaciona pra mim por causa disso aqui. Isso aqui eu levo pro Samuel, entendeu? Mas é a arte de compartimentalizar. Se você não fizer isso, você fica muito mexido com as coisas que você escuta, porque são coisas muito impactantes. Mesmo assim, sabe? É muito íntimo mesmo. Então é difícil. Às vezes, escutar algumas coisas é muito difícil. E falar algumas coisas é muito amargo também. Entendeu? Quando você tem que falar alguma coisa, Uhum. dá aquele tapa na cara que a pessoa precisa, Você sabe? precisa dizer, né? E isso, você precisa verbalizar, sabe? E a gente precisa ouvir Sim. também, né? A gente precisa escutar, a gente precisa saber Uhum. o que que tá ali. Porque nem sempre também a gente, como paciente, a gente vai procurar a terapia, mas nem sempre é com o objetivo de se autoconhecer. Às Uhum. vezes é por uma questão, por exemplo, médica mesmo, Sim, né? sim. Eu falo assim da rotina corrida que é para Uhum. todo mundo. E na pandemia, eu sempre pego como um nicho porque foi muita virada de chave para mim, de olhar para mim, porque passei muito tempo sozinha. Né? Sem Sim. você ter aquela rotina com muita gente e tudo mais. E foi um período onde eu voltei a fazer terapia. Uhum. Uhum. E eu acredito que muita gente, porque muitas pessoas foram atrás desses conteúdos, foram se voltando para esses assuntos, mas também, em paralelo, veio muitas abordagens milagrosas e nem sempre de profissionais, Sim. né? Como que você encara essa questão, sei lá, um coach de vida? Não, de repente, o cara de estratégia que vai te ajudar, de repente, a olhar objetivos, metas que você tenha para você alcançar, mas assim, do ponto de vista de, de pensar em que isso substitui, de fato, um Uhum. acompanhamento psicológico, porque a gente se coloca para baixo, né? É uma tendência, né? É mais fácil. E sendo mulheres eu acho que acabam tendo Com uma pressão certeza. muito maior, porque é a pressão estética, é a pressão de uma rotina às vezes dupla, né? Uhum. Casa, trabalho. Como que Uhum. você enxerga isso tudo, Su? Porque foi um disparo dos coaches, assim, o Sim. pós-pandêmico, né? Eu não via Uhum. tanto essa questão, mentoria para você, de repente, destravar, não só a questão vida financeira, mas para você destravar o seu emocional, a sua estima, sabe? Umas coisas assim. Aham, aham. Olha, é difícil falar disso para sem. Enfim, assim, eu acho que é um tanto irresponsável, sabe? Da maioria das pessoas, da maioria. Porque assim, o coach, ele tem muitas mensagens positivas, ele bebe muito da psicologia e principalmente da TCC, justamente pela praticidade da TCC. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, tem alguns que até colocam, não sei se são psicólogos, né? Mas Uhum, assim, colocam isso e é algo que te coloca sempre assim, não, pensa positivo. uhum, E aí misturam outras coisas
e você se sente frustrado, né? Sim, Porque porque você você não lida, consegue. principalmente numa era digital, onde Uhum. você tá conectado, você, sei lá, olhou um stories, viu uma viagem, e aí de repente vem um coach num barco dizendo que você poderia ter essa vida e você não tem porque a responsabilidade é sua, né? É, porque você não pensa as coisas certas, porque E aí você você. precisa de uma mentoria, né? Uhum. Eu acho que, assim, uma coisa importante de se dizer: transtornos mentais. Tem uma frase que eu sempre costumo falar que transtorno é o que transtorna, né? Porque você ficou triste um dia, porque você ficou triste uma semana, não significa necessariamente que você tem depressão, sabe? Porque você marcou uma viagem para o final do ano e você ficou o ano inteiro, meu Deus, vou viajar, não significa que você tem ansiedade, Uhum. né? Mas você falou do autodiagnóstico, é muito isso, né? Mas o transtorno ele não existe uma cura para o transtorno. Uhum. Existe manejo, existe ferramenta, sabe? Hoje em dia, tudo virou transtorno, Rivotril virou Sim, dipirona, sabe? exato. As pessoas, elas se autodiagnosticam pelo Google, pela AI, seja lá o que for, entendeu? E acham que vão tomar um remédio uma vez e acabou, tá tudo certo, né? E esses coaches, essas pessoas que fazem mentoria, é extremamente irresponsável porque eles reforçam tudo isso. Então tá, eu vou curar a sua depressão aqui em 10 dias, né? E aí você vai fazer essa mentoria com essa pessoa, 10 dias. 10 dias você vai ter um monte de estímulo. Um monte de estímulo. Super positivos, super efetivos, sabe? Por uma semana, aqueles estímulos, ou menos talvez, por uma semana, aqueles estímulos que você recebeu vai super funcionar. E depois você vai falhar. E aí a sua depressão vai piorar. Então, é extremamente irresponsável, na minha opinião. Eu acho que tem alguns quotes, né, que passam mensagens mais positivas, que incentivam e que dão estímulos para as pessoas de forma mais responsável. Bacana, muito legal. Mas, repito, nada substitui a humanidade de uma terapia. Entendeu? Porque se você tem depressão, se você tem ansiedade, que são os dois transtornos mais diagnosticados por aí, você precisa entender por quê, você precisa entender o que que faz você se sentir daquele jeito. E você precisa lidar com aquilo, porque o mundo não vai mudar porque você tem depressão, porque você tem ansiedade. O mundo vai continuar sendo o que ele é, né? Então você precisa lidar com isso de alguma forma. Você não vai mudar o mundo, você não é o Você Batman é e é isso. responsável, mas você não precisa passar por isso sozinho, né? Exatamente, Mas tem que exatamente. passar com alguém que de fato tem as ferramentas para poder te orientar, né? Uhum. Porque a mudança realmente você tem que estar aberto, é um processo. Você vai com um profissional, Isso. né? Eu sou a curiosa, né? Holística, acredito em horóscopo. Eu sou essa pessoa, Uhum. totalmente aleatória, né? Eu na pandemia eu fiz um curso de terapias integrativas e complementares, né? As Uhum. terapias holísticas. Então, alinhamento de chakra, massoterapia, tudo isso, gosto muito. Mas é até o que eu tava batendo um papo aqui com a Su antes, Sim. né? Nos bastidores aqui. Uhum. É, a gente precisa ter a responsabilidade de que uma terapia complementar, ela faz bem sim. Poxa, você vai lá, faz um alinhamento de chakra, mexe com as suas energias vitais. Você faz uma oração, você faz um mantra, você medita, você vai fazer uma aula de dança, você vai bater papo com as amigas, você faz ali um reiki. Isso é muito bacana, Sim. mas isso não substitui a terapia. Isso não substitui você tá se sentindo, não tá se sentindo bem com você, ou você está se sentindo bem, mas você precisa de uma orientação, de você procurar um psicólogo, de você Uhum. realmente não abrir mão de ter a experiência de passar com alguém que tem todas as ferramentas, como a Su colocou aqui, as ferramentas para poder descobrir o porquê que eu tenho tais gatilhos, né? Poxa, Uhum. eu tô tendo uma crise de ansiedade, será que isso que eu tô sentindo de fato é uma crise de ansiedade? Porque o Exato. psicólogo também ele é a ponte para poder virar e falar: olha, aqui vai para um psiquiatra. Então tem uma responsabilidade também do profissional, do psicólogo, de fazer Sim. né, de trabalharem em conjunto nisso, né? Uhum. Então, Uhum. acho que nunca foi tão importante a gente falar de saúde mental, porque a gente tem
muito registro e posts e TikTokers e tudo falando sobre diagnósticos, sobre como que eu não tô conseguindo lidar com determinada situação, Aham. né? As Sim. pessoas chorando ali, eu terminei um namoro, e aí eu, sei lá, me expresso ali, né? E então não adianta só isso, né? Sim, com certeza. A gente estava conversando lá nos bastidores e foi o que eu falei. É por isso que eu respeito uma profissional como você, sabe? Porque é muito importante. Essas terapias complementares, elas são muito importantes. Mas é importante que o profissional que faça essas terapias complementares tenha esse pensamento, sabe? Pô, daqui você tem que procurar um psicólogo, né? E a maioria, infelizmente, de verdade, a maioria das pessoas que fazem essas terapias complementares não tem essa responsabilidade, sabe? Não tem a responsabilidade de falar para essa pessoa, pô, a gente vai fazer um processo aqui, mas eu acho que você devia procurar um psicólogo, não é? Não tem. A maioria não tem, sabe? E isso é muito importante, né? As pessoas acham que aquilo que funciona pra mim vai funcionar pra todo mundo, né? Então é por isso que você vê tanto no TikTok a pessoa falando eu tenho depressão, eu fiz tal coisa pra mim, funcionou. E isso é muito frustrante, porque funcionou pra ela, vou fazer também. Aí vou lá, faço, não funcionou. Aí você se frustra, aí altera a depressão, sabe? Então, as pessoas, elas tentam de tudo antes de procurar o psicólogo, sabe? Você falou que nem sempre você precisa estar no fundo do poço para procurar terapia, Eu falo né? porque, assim, a primeira Sim. vez que eu passei com psicólogo foi quando eu entrei na faculdade, Uhum. tinha ali 19 anos, e quando eu entrei, eu tava num momento, assim, os meus pais se separando, coisa assim, sabe? Caos em casa, mas eu tava lidando bem, porque eu já sabia que para eles era o melhor, né, a se fazer. Mas eu senti que eu precisava conversar com alguém. Uhum. Uhum. Precisava conversar com alguém sobre. E foi aí que eu fui procurar. Uhum. Então, eu estava bem, Sim. né? Mas eu queria um parecer de como eu lidar da melhor forma, porque eu queria lidar com eles da melhor maneira, Sim. né? Sim. Sim. Então foi assim. E aí depois eu fui passando em outros momentos da vida. Uhum. Tive burnout, né? Me Uhum. cobrei muito por conta disso, porque usei como válvula de escape, né? Sim. Então, Sim. assim, não tinha equilíbrio e Uhum. outras coisas que vão acontecendo. Mas, assim, o primeiro contato foi muito bom conversar. Sim, você vomitar, você falar. Exato, eu conversar e também ter ali, dentro da dinâmica ali da psicóloga, eu ter aquela troca e sair da sessão, de repente, me observando mais. Sim, E isso é muito observando as importante. situações, né? Uhum. Isso é muito importante. Tenho pacientes que vêm sempre desse fundo do poço, de não tô conseguindo lidar com nada do que tá acontecendo na minha vida, então agora sim eu vou procurar um psicólogo. Mas eu também tenho pacientes que chegaram até mim porque não me conheço. Você falou da pandemia, a pandemia fez muito isso. Nossa, foi algo Muito! que inesperado, né? Porque, são Completamente. 15 dias e de repente, 2 anos. Uhum. E mortes em massa, coisas, né? Assim, que só quem passou e quem, né, ficou aí pra história, né? É, É um marco exatamente. ali, algo que vai ser falado daqui 1000 anos, vão se falar lá desse momento. Uhum. Mas eu acho que mexeu muito e fez a gente olhar mais pra dentro, né? Você acha que tem a ver isso Com mesmo? certeza, porque na pandemia todo mundo ficou sozinho. Quando você fica sozinho, você não tem mais distração. Então você é meio que obrigado a olhar pra você, Isso como que a gente faz quando a né? gente não, sei lá, a gente não se encara tão bem assim? Exato, e aí você olha pra você e você, putz, não gostei do que eu vi, não. E Tipo, aí eu que. voltei 10 casas, assim. Eu me É, vejo assim várias vezes, assim, tipo, não sei o quê, e de repente voltei 10 casas. mas Falei, não tem como voltar a nossa. casa. É Não? aí que tá, você não volta a Não é tipo casa. jogo, não? Não, pô, você não volta a casa. Pode ser que você fique parado, né? Você tem ali o Aham. tabuleiro da vida, você não vai voltar a casa, você vai ficar parado. E aí você fica parado, encarou o espelho. Putz, não gostei do que eu vi, não. Alguma coisa tá errada. Você não vai voltar, você vai parar. Aí você para, resolve. Por que que você não gostou? O que que você viu que não gostou? Né? É mais sobre você ver o que não gostou e trabalhar em aceitar aquilo que você é do que mudar,
sabe? A maioria das vezes a gente não gosta do que vê, não porque eu não gosto, mas porque você escuta de todo mundo que aquilo é ruim. Aí você é chata. Nossa, como você é insuportável. Tá, eu sou chata, eu sou insuportável. É isso aí, as pessoas são o que são. Entendeu? Significa que, pô, não, ninguém tem que mudar nunca. Não é isso que eu tô dizendo. Gabriela, né? Né? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas é importante que você mude as coisas que incomodam você, não o resto do mundo. Entende? E às vezes a gente se encara, eu acho que a pandemia fez muito isso. Você não tem estímulo, você não tem ninguém para prestar atenção, sabe? Você não tem aquela rotina corrida para você se distrair de você mesmo, né? Então na pandemia você é obrigado a olhar para si. E aí você olha para si, não gosta do que vê e para. Aí você vai procurar um psicólogo. Você precisa conversar com alguém. Você precisa tirar aquilo de dentro de você. Que eu não gostei disso, eu não gostei disso, eu não gostei disso. Por quê? Por que que você não gostou? E aí, olhando agora, assim, porque aí a gente teve o período, tal, e aí agora, aparentemente, voltando aí ao novo normal, enfim, né, tudo isso. Tipo, Né? praticamente, sei lá, né, pessoas que nasceram agora, pós 2020, Uhum, né, sei lá, não passou, quem não passou pelo confinamento, uhum. né, mas para quem passou, retornar para tudo isso, para uma rotina de se socializar e tudo mais. O maior problema que eu vejo nos meus pacientes de uma forma muito geral, até assim, sabe? É a sociabilidade. Porque quando você fica em confinamento e você aprende a ficar sozinho, você dá muito mais importância para isso do que para socializar, né? E aí, hoje a gente tem a tendência das pessoas ficarem mais dentro de si mesmas, mais sem trocar mesmo, sabe? Perdeu, acho que a pandemia fez a gente perder meio que a importância de trocar. A importância de você sentar no bar com seu amigo, trocar ideia, entendeu? Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muito mais dificuldade em fazer isso do que elas tinham antes, né? E isso é muito triste, porque a gente só evolui se troca. Eu não posso evoluir sozinho. Nós somos animais sociais. Então, a gente não evolui se a gente não troca. Se eu ficar dentro da minha casa, isolada de todo mundo, eu não vou trocar, eu não vou evoluir, eu vou ficar no mesmo lugar, né? Nesse tabuleiro que a gente falou, você vai ficar parada, entendeu? Então, Entendi. eu acho que a pandemia, a herança da pandemia é isso. É a inabilidade que as pessoas têm hoje de sociabilizar. Porque para todo mundo, para algumas pessoas, perdeu sentido. Entendeu? Se eu fico 2 anos isolada e deu certo, pra que que eu vou sair? Pra que que eu vou trocar? Pra que que eu vou sair da minha casa, pegar Sim, é metrô? mais fácil, né? Entendeu? Ah, eu vou conversar com alguém pelo WhatsApp, eu vou fazer uma chamada de vídeo, entendeu? Não é a mesma Eu coisa. brinco muito falando que assim, eu faço terapia, né, pra lidar com quem não faz É terapia. Que eu até falei isso, aqui total. no começo. Mas assim, se a gente fosse, sei lá, tem como, pra quem tá ouvindo a gente, assistindo, tem alguns passos ou algo que a gente pode parar pra analisar, pra falar assim, Hum. poxa, eu preciso me abrir pra um processo terapêutico ou seria interessante eu procurar? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, ponto. E nem é Uhum. porque eu sou psicóloga. Não, mas é Mas importante, porque às vezes a gente espera acontecer, né? eu acho que sim, mas assim, eu acho que quando você tá nessa sinuca de bico, de você não saber o que fazer, sabe? Você tá completamente perdido, a sua cabeça não para. Isso é muito característico desse pensamento acelerado. O tempo todo eu tô pensando em muita Ser coisa. produtivo, né? Sim, você tem que produzir, 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 sabe? Eu acho que quando você não sabe mais o que fazer, quando você tem nortes, você tem várias ideias, tem vários caminhos para seguir, e você tá parado no mesmo lugar, olhando todas essas estradas, falando, e aí, onde eu vou? Para que lado que eu vou? Tá, sabe? Você não se compreende o suficiente para saber, não, eu quero isso aqui. Eu acho que esse é o momento de você procurar terapia. Um dos momentos de você procurar terapia, né? E esse negócio de você se autodiagnosticar. Por mais nocivo que seja, se você olha um vídeo no TikTok, olha um Uhum. vídeo no YouTube e fala, pô,
desses Bateu. sintomas aí, bateu. Bateu, procura um psicólogo, Uhum. né? Porque por mais que seja um autodiagnóstico e é nocivo mesmo, Uhum. se bateu alguma É coisa que a gente precisa tem também pra... fazer algo com isso, né? Não Isso, normalizar que você vá, sei lá, se automedicar, se Isso. colocar em risco de alguma maneira, né? Exatamente, exatamente. Mas se bateu, procura, sabe? Vai conversar com alguém, vai ter certeza do que você tem, vai aprender a lidar com isso. É importantíssimo, porque às vezes parece que é meio pop você ter algum tipo de transtorno, é uma desculpa para as Assim, coisas. eu já tive, assim, questões, assim, vai estar ouvindo conversas, porque eu sou essa pessoa. Não Ah, eu sei se eu também. tenho. Eu fico ouvindo conversas do metrô. Eu sou essa pessoa. Tipo, eu tô lá no transporte público e aí eu fico ouvindo conversas. Então, ou se eu vejo uma pessoa e elas estão conversando e eu não consigo, eu fico dublando na minha cabeça. Será que eu tenho alguma coisa? Mas eu fico com isso, né? E uma vez eu ouvi uma conversa da pessoa falando que ela tomava uma medicação, eu não lembro se era Rivotril, se era cetralina, o que que era. Eu sei que era um medicamento ali para ansiedade, para dormir, enfim, uma coisa assim, um papo. E ficou uma competição ali, sabe? E aí eu falei, caramba, né? Uma competição e assim, ah não, mas eu mesma aumentei minha dose, eu mesma tirei. Era uma coisa assim. Eu falei, nossa, gente, provavelmente essa pessoa ela parou também um acompanhamento psicológico, né? Ela não fez ali associado, né? Ela Sim. não caminhou junto, né? A gente fala que é a Santíssima Trindade da saúde, né? Psicólogo, exercício físico e remedinho. Exercício físico também? Também, muito importante, porque leva a sua cabeça para o lugar, entende? Tem toda uma explicação neurológica, toda uma explicação fisiológica para isso que você falar, que eu acho que eu vou ficar 30 horas falando, mas Mas é importante é você muito falar, importante. porque É muito importante. É realmente a Santíssima Trindade da saúde, assim. Tu fazer exercício, você passar no psicólogo e você tomar seu remedinho. Se você precisa de um sim. remedinho, né, no caso. Mas o exercício ele é muito bom para ansiedade, porque ele vai te centrar. Quando você tá fazendo exercício, talvez seja o único momento do seu dia em que a sua cabeça não tem várias abas abertas. Você tá no presente, né? Porque Você você tá tem que ali. executar ali, né? Exato. Ou você vai Claro, correr, tá ou você tá doendo, ali tudo. com aquela carga, né? Eu Exato. confesso, assim, que eu negocio comigo mesma pra não fazer, tá? Uhum. Mas eu me propus, promessa de começo de ano, de fazer. E aí tô firme Mas e eu acho que a gente forte. tem que achar exercícios que a gente gosta. Não adianta. Tipo, eu odeio musculação. Eu odeio real musculação. Sabe? Eu vou fazer musculação? Cara, não vou. Eu Não agora vou. tô começando a gostar porque eu encontrei uma academia com corpos reais. Porque eu Maravilhoso. me sentia muito mal, assim, nossa, eu ganhei muito peso ao longo, né, dos anos e eu não me sentia confortável com isso, ainda não me sinto. Mas eu fui procurar por questão de dores, dor no joelho, dor nas costas e tudo mais, né? Mas eu encontrei academia com corpos possíveis, então pra mim, eu não me sentia ali naquela questão de pegar ranço. Eu percebi que o meu ranço era, tipo, eu chegar, não que eu tinha ranço das pessoas que estavam lá, né, com um corpo bacana e tudo mais, mas eu me sentia intimidada. Sabe? Sim. Intimidada de fazer como se eu estivesse no lugar errado. Mas não, era o lugar certo, porque eu preciso Sim. lá pra cuidar, né? É esse pensamento, sabe? É o lugar certo. Por que que é o lugar errado? Sabe? Eu tô me sentindo inadequada aqui porque todo mundo tem corpos diferentes do meu. Todo mundo tem corpos diferentes do seu. Isso é absolutamente natural, né? E é esse pensamento, a gente tem que Eu levei responder pra a nossa... terapia, levei pra terapia, e aí falou assim, isso então, mas mesmo. por que que você pensa assim? Por que que você acha É. que você tá inadequada? E aí eu fui trabalhando, ainda é um trabalho constante. Sim, Né? sim. Mas a gente tem que aprender a responder na sua cabeça. Por que que é inadequado? Eu tenho um Tá no lugar narrador, certo. eu tô ouvindo ele, sabe? A voz off, né? Exatamente. Isso. A gente falou de jogo, né? Eu Aham. sei que você gosta de jogar, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouco qual que é o seu autocuidado possível, além, né, de você cuidar também da sua saúde mental. Quem é a Su quando ela não está ali, né, atendendo, quando ela não é a skin psicóloga? Quem é a Solene? Quem é a Su? Há quem diga, né? Beijo, Rafa. Que eu, Beijo, que eu Rafa. nunca. Conheço o Rafa também. Há quem diga que eu nunca tiro a skin de psicóloga. É mentira. Mas assim, o que que eu gosto de fazer? Eu jogo RPG.
Caramba! RPG de papel, dado É e um tudo negócio que mais. mexe com a cabeça também, Ah, é né? maravilhoso, Porque cara. Não deveria mexer com a cabeça. Não, assim, eu falo que é como se fosse um universo paralelo, eu Sim. enxergo assim. É, É um é. universo paralelo, é como se Ah, você pudesse ser ali quem você quiser. aquela. É. Maravilhoso. Eu jogo RPG acho que tem mais de 20 anos. E, assim, meu cuidado possível é esse, assim. Tem sessões de RPG que eu vou jogar que eu deixo toda a minha raiva nos dados, assim, sabe? Jogando os dados Jogando os ali. dados e tudo mais. Mas, assim, na vida adulta, o RPG é muito difícil de articular, porque não é um jogo que você vai jogar, ó, tipo, 1 hora. Você vai jogar 8 horas, sabe? Você vai jogar 6, 7 horas de RPG. Então é muito difícil você, hoje em dia, conseguir juntar pessoas pra fazer isso. Eu dei muita sorte que eu consegui juntar algumas pessoas ali pra fazer isso. Mas a gente faz isso uma vez por mês, alguma coisa assim, né? Eu gosto muito de board game, muito mesmo. É muito Então, legal. eu amo demais. Eu amo demais jogos de tabuleiro. Então, sempre que eu posso, eu tô jogando um jogo de tabuleiro. Eu não sou a pessoa do videogame. Não sou a pessoa do MMA, MMO. MM Something Eu só RPG. conheço M&M's do chocolate É, mesmo, gente. então, Eu eu sou também, muito cara. Mas é. sedentária, Sabe muito. aqueles RPG do computador? Ai, como Aham, eu sou velha, gente. Para. Mas enfim, não sou de jogar esses RPGs aham, aí, sabe? É, eu não sou. Eu sou muito da série, entendeu? Eu aham. gosto de série que esteja terminada, porque eu não consigo ver série que tá acontecendo. Que aí acaba o. Você tem que Ai, ficar aguardando a olha. próxima temporada e aí não renovam a temporada da Entendeu? série que você estava Não dá assistindo. Eu pra já mim. passei por isso. Eu parei, sabe? Pra Eu mim é tenho que não. ter certeza, eu deixo todo mundo passar o hype. Uhum, Aí eu uhum. sei que vai renovar, aí eu começo a assistir. Eu também. Eu também faço isso. Eu assisto séries longuíssimas, tipo Law and Order, tipo Grey's Anatomy. Não, Grey's Anatomy é um negócio Então, mas pra não vida toda, terminou. né? Então, eu tenho uma característica que. Vai pra vida. Tipo, mesmo que tenha acabado ainda, você, sei Exato. lá, você vai passar 3 encarnações e não vai terminar. Então, eu tenho uma característica que, quando eu pego séries que ainda estão continuando, como Grey's Anatomy, eu assisto até a temporada atual. Aí, quando sai a nova, eu assisto de novo. Então, assim, é muito exaustivo, porque, por exemplo, o Grey's Anatomy, eu acho que tá na 24, por aí. É 24, por 25, aí. por aí, né? 27, talvez. Então, toda vez que eu vou assistir, eu assisto 24 temporadas antes, E entendeu? você, como psicóloga, você fica analisando os Às vezes personagens? sim, às Tipo vezes fico. assim, Às vezes fico. Meredith, sua louca, não faz isso. Tipo, né? Às vezes fico com reality também. Com reality. Reality é Você gosta de maravilhoso. reality? É terapêutico? Você indica? Indico, Tipo, indico, pô. escapismo, assim? Indico porque é engraçado, sabe? É um laboratório de interações ali. Você vê as pessoas ao vivo fazendo as coisas. Então, assim, eu acho extremamente E o divertido. psicológico de uma pessoa de um reality? Eu fico pensando nisso, sabe? Nas situações, tipo, dessa exposição. É claro, né? Você assina ali, você tem psicólogos, né? Aham, sim. Ali em É, produção e tudo mais. Falam que tem, né? Não, não sei, acredito que tenha. Você tá ganhando pra estar ali, mas é uma exposição muito grande, né? sim. Eu acho. Você lembra do caso da Carol com K e do Lucas, né? Lembro. Quando eu assisti, eu só fui assistir essa edição do Big Brother por causa disso, porque estavam falando tanto, e aí eu fui assistir. Eu achei de uma irresponsabilidade absurda colocarem uma pessoa como o Lucas, que tinha as questões que ele tinha, Uhum, dentro de um reality show, sabe? sim, Porque eu acho que deveria ser muito mais analisado. A pessoa que vai entrar ali dentro, que questões que ela tem, como que tá a cabeça dela, ela tá sim. cuidando, não tá cuidando. E assim, beleza, tu tens as questões que você tem e entrou no reality show. Digamos que você faça terapia, deveria continuar. Eu não sei se isso acontece, Eu mas também não deveria sei. continuar. Sabe? Ah, eu Uhum, tenho, sei lá, um transtorno de personalidade, eu tenho bipolaridade. uhum, E entrei no Big Brother, beleza, uma vez por semana você vai passar com o seu psicólogo, o seu psicólogo. uhum. Eu acho que deveria ser assim e seria mais responsável. É um mistério, é a pergunta que fica, Mas eu né? acho que não é assim, não. Mas assim, a gente se diverte vendo. A gente é Demais. meio sádico, né? Porque a gente gosta de Todo ver mundo é os meio barracos. sádico. Todo mundo é meio sádico, eu acho, assim, sabe?
A gente não admite, tem coisas que a gente Eu não achava admite que é pra porque eu gente. sou de escorpião, e aí tudo é culpa do signo pra mim. Então, assim, eu ficava pensando, assim, Nada, nossa, pô, sou virginiana. mas você é o signo da psicologia, gente. É organizado. Porque imagina, né? Tem que ser. Tem que Tem que ser. ser, senão não dá, né? Eu falo que é bagunçado, mas tem gerência, assim. Ah, isso. A gente tá indo pro nosso encerramento aqui. Uhum. Ficaria aqui muito mais tempo. Uhum. Vai ter retorno, gente. Vai ter retorno, Por favor, por né? favor, por favor. Su, se você fosse elencar aí dicas de, sei lá, do autocuidado possível na visão aí da psi, né? Da Uhum. psi, mas também na visão da Su, da pessoa, né? Uhum. O que você deixa aí de recado para quem tá ouvindo a gente, assistindo? Eu acho que, se eu pudesse, um recado que eu acho que eu devo dar é que eu acho que a gente tem que prestar atenção no jeito que a gente fala com a gente precisa se abraçar mais, se tratar com mais carinho, sabe? Quando você fala de você de uma forma depreciativa, você permite o outro fazer isso. Então presta atenção em você. O resto do mundo que preste atenção no resto do mundo, entendeu? Então o recado que eu dou é olhe pra você e se abrace. Se trate com respeito, se trate com carinho e vai fazer terapia. É E deixar os isso. seus contatos, né? Deixar os seus contatos, como que a Uhum. gente acha a Solene, né? Uhum. Como que funciona a questão, quem quiser também, não só conhecer o perfil, mas também, né? E cuidar da saúde mental, né? Com certeza. Tem o meu Instagram, que é @psisulene, Sulene. Difícil, meu nome é difícil. É nada, gente, é super fácil. É super fácil, vai estar na descrição também. E também tem um projeto que eu tenho que chama Terapia Não É Luxo. Que máximo. Que é um projeto mais acessível que busca conectar, né, profissionais da psicologia com pessoas que buscam Que terapia. legal. Então é meio que uma rede de psicólogo que a gente ainda está construindo. Importante. É bem importante, eu gosto muito, assim. Então procurar é terapia NE Luxo no Instagram. Não é um Instagram muito pop ainda, entendeu? Não tenho a coxia do meu lado para esse Instagram ainda, entendeu? Coxia, Mas gente, é a agência que cuida aqui do cotidiano paliativo e cuida também uhum, da Solene aqui das redes, né? De uma amiga exatamente. nossa. Esse programa, né? Esse podcast é justamente para a gente divulgar o trabalho de amigos. Então, é terapêutico quando a gente também faz essa troca. A gente faz uma corrente do bem, indica o arroba do amigo, né? E aí, aproveitando Exatamente. isso, tem algum perfil, tem alguma coisa que, assim, que você falou assim, poxa, isso daqui é bacana? Assim, tipo, pra saber um pouco mais. Além do seu, é claro. Além do meu, né? Além do projeto e além do meu, eu vou dizer o projeto de uma professora minha, Roberta, que chama Entre Laços. E ela faz supervisão para psicólogos que estão começando agora. Que Ela dá legal. um norte para você, né? Então, eu acho que é. Bom, vai ter o arroba A para gente vai deixar vocês. tudo na descrição. Que é grande o arroba Sim, dela, fácil a mas gente é uma coloca. psicóloga, a professora Roberta, ela é maravilhosa, então super indico ela. E assim, eu acho que podcasts, né? Assim, eu gosto muito do Ciência Suja, que abre seus olhos para muita coisa. Eu gosto muito do Bom Dia Óbvios, Ai, que fala maravilhoso. de assuntos Bom dia, importantes. óbvios, nota a Me gente. nota! Que eles falam de assuntos incríveis, assim. E, cara, eu vou indicar um podcast que o meu projeto, Terapia Não é Luxo, só existe e só funciona hoje por causa delas. Ah, tem que colocar, por Tem que favor. colocar, que é as meninas do Mil e Um Crimes. Nossa, eu já vi, eu não me aprofundei, mas eu Sim. já ouvi alguns. Elas são Muito legal. maravilhosas. Eu mandei o projeto para elas assim despretensiosamente e elas comentaram no podcast delas. Que De um dia pro outro legal. tinha 100 pessoas inscritas assim, foi muito Vamos louco. colocar o arroba das meninas aqui Então, também. só existe por causa delas, então fica o agradecimento. É Maravilhoso. isso. Prazer enorme te Prazer é receber. meu. Vamos brindar, porque nesse podcast Vamos. a gente grava de sexta e é pra Com certeza, brindar, né? sextou. É isso aí. Sextou. E é isso, pessoal. A gente tá ficando por aqui. Eu deixo o arroba cotidiano paliativo para vocês conhecerem um pouquinho mais. Também um perfil em construção, mas o apoio de vocês é muito importante. E até o próximo episódio.
A gente Obrigada. continua por aqui. Com certeza. Obrigada.